Dia 11 de abril de 2022, gravando a aula Psicoterapia Psicanalítica, módulo 16. Então, minha gente, o que é que vocês entendem por psicoterapia psicanalítica? Alguém quer dar um palpite? Nenhum palpite? Cecília, quer falar alguma coisa? Não? Ok. Agora sim, agora vai. Vamos lá. Essa abordagem que temos dentro desse módulo é bastante importante nesta fase do andamento do nosso curso. Vai ajudar muito na formação psicanalítica e quando estiverem trabalhando com pacientes piloto também, ou começando com pacientes, dúvidas surgem àquele que está se formando agora. Então, a teoria técnica psicanalítica, ela veio com Freud, né? O Freud, nos trabalhos que ele fez com sequência do desenvolvimento da técnica da associação livre. O êxito da psicanálise depende do analisando relatar o que lhe vier à cabeça, sem suprimir uma ideia por parecer sem importância ou irrelevante, ou destituída de sentido. Mas acontece também que, mesmo quando a gente já está com o paciente já há algum tempo, alguns meses, e ele vem para a sessão de análise e nesse dia acontece algo muito ruim com ele, aí a habilidade que nós temos que tem para mudar entre teoria e técnica psicanalítica para passar para a psicoterapia breve. E dependendo do estado em que a pessoa se encontra por um afeto recente, aí é psicoterapia breve. O psicanalista deve adotar, portanto, uma postura totalmente imparcial e neutra, para se chegar ao desejado deslindamento de um sonho. Com boa prática, o psicanalista deve prestar atenção nos seus próprios sonhos e buscar seu entendimento, o que não é nada fácil. O objetivo principal deste módulo de teoria e técnica psicanalítica é buscar transmitir de como funciona a mente do analista, entender mais a nossa mente. Quando estamos em consultório, se defronta, portanto, com um paciente defronte de si. Se o paciente iniciando o material distorcido, pelas resistências que ele produz inconscientemente, resistência do ego, resistência do superego, transferências que são realizadas, sessão de análise e a transferência, em verdades que proteção do ego, medos de mudanças, insegurança, e com isso ele vai se boicotando a si próprio e boicotando ao analista com que ele está falando. Então tem hora que ele está falando, a gente não está entendendo nada que ele está dizendo, ele está desvirtuando. Paciência, aí passa só a associação livre, ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. Ele está precisando fazer aquilo, vai ser terapêutico para ele. O psicanalista precisa ter a capacidade de, nas entrelinhas, entender
o seu paciente, conter as suas angústias, dar uma ressignificação, um nome ao que o paciente inconscientemente está a dizer. E retornar esse material intoxicado, agora devidamente desintoxicado, para que o paciente adquira uma compreensão interna do seu modus operandi e assim consiga dar um outro sentido à sua vida. Então, falar sobre técnica psicanalítica, teoricamente, torna-se uma tarefa difícil, já que dentro do consultório, o que menos usa o analista são seus preceitos teóricos conscientes. É importante estar com seus preceitos teóricos bem entendidos, mas você não vai usar isso o tempo todo no seu consultório. Mas, principalmente, precisa usar a sua empatia e a sua intuição, além de suas vivências contratransferenciais. E esta maneira de ser psicanalítica, mas se aprende vivenciando-se na sua praxis, do que estudando na teoria. Então, precisa praticar. Em todas as oportunidades de relacionamento, pratica. Daí, portanto, a importância tão propalada da análise didática e das supervisões, para poder reduzir a ansiedade do psicanalista querer acertar. O sentimento que ele fica de incompetência quando o paciente deixa de frequentar as suas sessões. Grande parte dessa tarefa, desta comunicação paciente-analista, acontece de inconsciente a consciente. Tendo que, para isto, o analista em formação adquirir, aprender, automatizar nos moldes de como se aprende a dirigir um carro ou de andar de bicicleta, de início teorizando algo que deva ser automático, não teorizável, adquirindo aí uma atitude mental interna, sui generis, que só quem já experimentou sabe o que seja. Pois, beira, há um pensamento transcendental quando nos concentramos, neutralizando e ouvindo as pessoas. A mente é concebida como um aparelho que tenta lidar com a entrada de quantidade de excitação, a fim de preservar o equilíbrio no estado de repouso, que se julga ser essencialmente um fluxo de mudanças de energia dentro de um âmbito limitado. Quando estão ouvindo uma pessoa, a nossa mente está tranquila, aquela associação livre, atenta à fala, porque é um aparelho que também recebe excitação, a nossa mente se excita com o que a pessoa fala. Percebeu que excitou a mente? Opa, reduz novamente. Sem pontuação, passa só a ouvir. O objetivo da psicoterapia psicanalítica é produzir uma mudança favorável no equilíbrio perturbado de um sistema conflitivo de desejo e defesa, que é do paciente, permitindo, assim, uma satisfação mais completa do desejo ou, pelo menos, uma acomodação mais convincente. Não podemos, em grau elevado, influenciar por meios psicológicos, não influenciar por meios psicológicos, é muito importante, a origem dos processos biológicos, desejo e impulso. Em terapia, nós só conduzimos um conflito desejo e defesa, modificando a defesa ou o ego. Diz-se que a psicanálise é ciência-arte. Ciência porque está fundamentada em concepções psicológicas muito bem embasada e comprovada por Freud. É porque essa técnica, a maneira de praticar, que é algo sui generis transcendental, como se deixasse levar, fluir,
energético que brota do vínculo analista-paciente, que transforma o setting analítico num local de transformações, mas de uma forma não doutrinária. Psicanálise não tem doutrina. Ou pedagógica, também não é professor. Mas sim espontânea, vivencial, natural, emocional, maternal. Neste pouco mais de um século de psicanálise, Freud ainda existe, está vivo entre nós e parece que sempre existirá. A sua genialidade dificilmente se apagará com o tempo. Ele foi muito futurista para que isto aconteça. As suas concepções originais hão de ser obrigatoriamente lidas pelos analistas atuais. E é muito pesquisada, principalmente as obras completas de Freud. Daí que a releitura de Freud deve passar por um crivo de atualização, mas sem perder a sua essência. Não se pode comentar Freud e sua obra como se ela fosse escrita recentemente, como se os dias em que ele viveu fossem de hoje, e que, por incrível que pareça, há quem critique Freud nesses termos. Ora, Freud deixou claro que o ser humano é movido ao princípio do prazer. Já falando isso lá em 1895, e que está sempre em busca da satisfação da primeira experiência, em busca das realizações. Tudo que já foi feito para tentarem alterar a teoria de Freud, ninguém deixou essa característica básica que é a estrutura da mente humana. Num olhar nostálgico, vemos que nos seus primórdios, o analista atuava de uma forma que forçava seus pacientes, através da hipnose, e a aberração numa procura de traumas passados. E a gente, nós não somos caçadores de traumas passados, nós somos caçadores de bruxas. Esses traumas vão aparecer à medida que a gente vai desenvolvendo a associação dele. Então, que esclarecidos, isso curava o seu paciente, que é o caso Ana O. de Brauer, quando era praticado a hipnose. Boa noite, Graça. O microfone está com mau contato. Ok, Graça, tudo bem? Bem? Ótimo. Você está com mau contato no microfone. Aí depois, então, Freud introduz a regra fundamental da associação livre, ao invés da hipnose. E aos poucos ele foi se deparando e construindo a sua teoria. Resistência, transferência, fobia, obsessão. E é inegável que isso está envolvendo toda a humanidade. Resistência, transferência, fobias e obsessão. Com seus casos clínicos, numa postura mais investigativa científica do que como terapêutica. Todos os preceitos postulados por Freud têm que ser conhecidos, e isso a gente tem que aprender realmente a estar fazendo identificações. Que é a resistência, transferência, a neutralidade, a abstinência, a associação livre e todo o grupo de preceitos que Freud nos ensina. Porém, olhado e compreendido por um outro vértice, atualizado, e por que não algo modificado? Já que o próprio Freud afirmava assim que ele não tinha pretensão de deixar uma obra completa. Muito pelo contrário, que muito teria que ser elaborado. Como já aconteceu na história da psicanálise, Melanie Klein dá uma guinada na psicanálise com análise de crianças, introduzindo seus conceitos sobre fantasias primárias,
com uma postura técnica de interpretação maciça de todo o material. Os seguidores de Wilhelm Klein, principalmente Paula Heimann e Hacker, dão uma nova guinada ainda revolucionária, privilegiando dentro da técnica as reações contra-transferais do analista, humanizando ou desdeusando o analista como aquele que nada sente, que só entende. A teoria básica da psicoterapia psicanalítica, com seus convenientes conceitos funcionais sobre uma natureza dinâmica, genética, estrutural e econômica, de funcionamento mental, e sobre os distúrbios que resultam em um comportamento neurótico e psicótico, foi descrito por Fenichel em 1945, e não será tratado especificamente. Contudo, alguns pontos básicos poderiam ser revistos, utilizando para este objetivo os excelentes sucintos do resumo de Kolbe, em 1951, e de Stedman, em 1959. Na psicoterapia psicanalítica, o maior problema ao tratar com a transferência e a resistência ao tratamento ocorre em relação à necessidade que tem terapeuta e paciente um do outro como objetos reais, e que o tipo de terapeuta e sua eficácia se relacionará com a maneira pela qual o terapeuta e o paciente executam a tarefa de se porem de lado como objetos reais. Poderíamos dizer ainda que a personalidade total é uma conglomeração de desejos e defesas. Falando em termos clínicos restritos, poderíamos dizer que a neurose obsessiva é uma barreira e, ao mesmo tempo, muitas vezes, gratificação disfarçada de um estado anal arcaico ou sadismo anal. A depressão é uma barreira, ao mesmo tempo, em fantasia, a gratificação do amor homicídio canibalesco. A histeria é, ao mesmo tempo, a barreira e também a gratificação simbólica dos desejos sexuais incestuosos. Então, a teoria psicanalítica da psicoterapia. Essa teoria básica psicanalítica, com seus convenientes conceitos funcionais sobre a natureza dinâmica, genética, estrutural, econômica, de funcionamento mental e sobre os distúrbios que resultam em comportamento neurótico e psicótico. Ora, estamos falando aqui de algo bastante interessante, que é o que envolve a maioria da população. A natureza dinâmica, genética, a influência que tem, estrutural e econômica. Quando ele começa a ter contato com as pessoas e quando entra nessa parte da vida financeira, é impressionante o número de pessoas que estão desorganizadas financeiramente, que não têm uma estrutura de administração da sua vida e que têm influência genética do recebido do pai ou recebido do avô, inconscientemente. E essa dinâmica toda é que provoca uma neurose muito forte, uma confusão mental, resultando, portanto, neurótico e podendo chegar até psicótico. Devido à ação da transferência, no decorrer de qualquer tipo de psicoterapia, os desejos e impulsos arcaicos, infantis e inconscientes centralizam-se no terapeuta como objeto para uma possível gratificação
Ele espera uma gratificação. As defesas características associadas com esses impulsos também se tornam aparentes nas manifestações da transferência. A resistência que o paciente demonstra no tratamento resulta da ação dessas defesas e deve ser superada, a fim de revelar gradualmente os conflitos inconscientes, para que devolva para o paciente o porquê é que ele está sofrendo com aquilo. E só ele que pode resolver. Não há gratificação. Então, um caso bem recente. Hoje, a médica urologista, ela já vem num processo muito bom de desenvolvimento e resolver as suas neuroses. Tanto que ela tinha falado que ela queria fazer mais uma sessão hoje, na semana passada, que não seria hoje, e marcou para hoje. Que ela queria dar continuidade num determinado assunto. Mas quando começou hoje, o assunto virou totalmente do avesso. Ela tem uma Mercedes nova, preta, muito bonita. E ao sair do prédio dela, veio um carro de um Uber, que fez uma curva errada, com passageiro dentro, inclusive, e ela não conseguiu dar uma ré no carro dela em tempo para evitar a colisão, e o cara bateu. Aí ela desceu do carro, pediu para ele deixar ela tirar uma foto do documento dele. Ele falou, não, eu não deixo. Eu dou meu telefone. Eu falei, não quero seu telefone. Colocar seu telefone aqui não significa absolutamente nada. É só uma foto do seu documento. Ele pegou o documento. Ah, esse aqui? Eu vou fotografar e vou te mandar. E botou no bolso. E aí ameaçou dar partida no carro. A porta ainda estava entreaberta. Ela entrou entre a porta e pegou no bolso dele o documento para ela tirar a foto. Ele desceu do carro e começou a agredi-la. Deu um soco nela. Aí, por sorte dela, ali por perto, tinha uma obra, tinha pedreiras ali. Ela começou a gritar que ela não queria entregar o documento dele, ela queria fotografar. E aí ele pegou ela com força para arrancar na marra. Ela começou a gritar. Aí alguns pedreiros estavam lá, vieram, e aí gritaram com ele. Aí ele parou, entregou o documento, e eles ficaram em volta do carro até que fosse resolvido. Ela conseguiu pegar a documentação do cara, fotografou, agora passou para a advogada, pegou a câmera do prédio, o momento em que tudo isso aconteceu, porque ela foi agredida fisicamente. Então, o tempo inteiro ela estava falando aqui, por um trauma de hoje, por um afeto, uma neurose terrível, desesperada, se sentindo mal como pessoa, se sentindo culpada de que teve que entregar para advogado quando um cara desse, cheio de problemas, e a advogada consultou documentação, tem um monte de multas, documentação irregular, e falando com isso, aquela raiva não passava, aquele mal-estar não passava. A atenção foi pedir mais detalhes. Tá, e daí, como é que você se sentiu? Tá? E como é que você se sente? Sem fazer nenhum comentário a respeito do ocorrido. Ela estava falando, eu me sinto muito mal. E deixar ela falando para ela descarregar, sem nenhuma pontuação. Até que falou, mas eu vou fazer uma coisa boa. A minha irmã vem hoje aqui, vou fazer uma sopa, vem te tomar uma sopa junto, eu gosto muito dela, a gente pode conversar, eu não falei disso nem com os meus pais. Legal, vai fazer uma sopa. Me interessei pela sopa. Quem é que faz a sopa?
Ah, eu que faço. Adoro a minha sopa. Poxa vida, que legal. Como é que você faz essa sopa? Ah, eu compro normalmente 300, 400 gramas de uma proteína e um pacotinho daquele de legumes, alho e cebola. E eu gosto de fazer. Perceberam a mudança que estava tendo aí? Tirando o foco do ocorrido, que é algo que já aconteceu, a única coisa agora é deixar correr com o advogado e cuidar da sua vida, do seu bem-estar. Aí eu sei que ela gosta de vinho. Mas que legal, então a sua irmã vem aí, vocês vão jantar juntas. Também tem aquele pão fresquinho. Nossa, adoro pão. E aquele vinho que você tanto gosta? Oportunidade para tomar uma taça de vinho junto com ela e relaxar. Aí começou a viajar, aí começou a falar então de coisas boas. Ó, aquela tensão foi lá para baixo. Normalmente, a relação entre desejos e defesas se estabiliza harmoniosamente, de modo que as tensões são satisfatoriamente controladas com uma preservação satisfatória do estado de repouso. Para que isso ocorresse nessa paciente, depois que ela falou de tudo isso que se harmonizou, então falei com ela, lembra do anel do rei? Lembro sim, é o anel do rei. Isto vai passar. Já aconteceu e vai passar. Quando essa tensão não é refreada ou descarregada com sucesso, aparece um conflito, então uma doença neurótica. Na psicoterapia de apoio com pacientes psicóticos é só terapia de apoio. Ou gravemente desequilibrados, terapia de apoio. Só ouvir. Um mínimo de frustração e privação é imposto ao paciente no que se refere a ter que renunciar ao terapeuta como sendo uma fonte de gratificação objetual verdadeira. Ele tem que renunciar a isso. Porque quando ele está desequilibrado, ele quer uma recompensa para ele se sentir mais confortável. E nós não vamos dar esse conforto. Trabalha só o interior dele. A psicoterapia é o tratamento baseado fundamentalmente na comunicação verbal e não verbal, realizada através do estabelecimento de uma relação entre paciente e terapeuta. Quando se consegue estabelecer uma aliança terapêutica, aí corre com mais facilidade. Esse tratamento dirige a uma pessoa com determinada constituição e cuja doença, sintomas, causa de dificuldade do comportamento, dor ou sofrimento é o resultado de conflitos inconscientes determinados pela genética ou conflitos que são evolutivos. O objetivo do tratamento é que a pessoa mostre em seu comportamento relações e atitudes, o efeito da presença de constelações emocionais do passado. Essas constelações emocionais do passado, mesmo sendo do passado, elas não perderam a sua energia. Os sintomas de doença mental se originam do funcionamento dos conflitos inconscientes que começam durante o desenvolvimento primitivo da pessoa. Outros dois conceitos são importantes em psicoterapia, são derivados desse conceito básico. O primeiro deles diz respeito à repressão. É o conceito de que os conflitos da infância primitiva se tornaram inconscientes como resultado de repressão, mas não perderam sua força, lembrem disso. A fim de que esses conflitos se tornem conscientes, os efeitos da repressão devem ser superados no tratamento, e a maioria pela qual os efeitos desta repressão se manifestam no tratamento chama-se, portanto, resistência.
A intuição. Na psicoterapia de apoio, com pacientes psicóticos ou gravemente desequilibrados, um mínimo de frustração e privação é imposto ao paciente no que se refere a ter que renunciar ao terapeuta, como sendo uma fonte de gratificação objetal verdadeira. Então, o terapeuta se encontra numa situação dessa. Que chave que ele vai usar? É a sua intuição que vai valer. Não tem técnica. Intuição. Quando não tem uma intuição adequada, é melhor simplesmente ouvir e só incentivar a fala. Ou desviar o foco, como eu fiz hoje com essa médica. Quando ela falou que ia jantar com a irmã dela, que ia fazer uma sopa, aí me interessei pela sopa, como é que faz a comida, como é que é aquilo. Ela começou a falar com satisfação porque ela gosta de fazer. Aí você reduz, portanto, aquela energia forte que está do trauma sofrido. Empatia é função primordial do analista compreender seu paciente, entender seu modus operandi e nada melhor do que se colocar no lugar da outra pessoa, vivenciando seus conflitos como se ela fosse, entendendo-a para que numa devida elaboração possa se fazer a se entender. Vocês veem aí essa animação, bem clássica, para mostrar o que é que faz o analista. O da direita para vocês, o da esquerda, que aparece para vocês aí, que manda o coração vermelho, é o paciente mandando a sua mensagem que está pegando fogo. O analista recebe aquele emaranhado e vai devolver para ele uma mensagem clara, levando para ele o amor dentro dele. A empatia, portanto, minha gente, capacidade de sentir em si para poder sentir e compreender dentro do outro. Sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro. A doença neurótica ocorre quando o equilíbrio do impulso instintivo reprimido é perturbado em favor do impulso reprimido. Este último irrompe na consciência, mas ainda assim não recebe gratificação direta e aparece numa forma alterada como um sintoma. Em geral, existe mais de um conflito numa determinada neurose. Como os conflitos neuróticos são inconscientes, esses exercem uma grande influência na vida mental do paciente. Que lembre, aquilo que está no inconsciente não perdeu a sua energia. Antônio, Oi. seria o caso da paciente de hoje que deu uma ré no carro, veio o motorista do Uber, bateu, aí entrou em luta corporal com ela, porque achou que ela foi agressiva, mas ele queria fugir do local. Aí ela já sentiu mal por ter estragado o carro, sentiu mal porque o sujeito vai perder o ganha-pão dele. Aí vem o superego aí, tá? E ela ficou nesse conflito todo. Ela não conseguiu desenligar disso aí. Isso poderia levar a uma neurose. Sim, o estado neurótico que ela estava apresentando, uma neurose muito forte, por um afeto que veio involuntário. Ela ficou tão nervosa que ela viu que ia bater, ela não conseguiu engatar a marcha ré. Aí ficou parada. Aí o cara veio e chapou o carro dela de frente. Entendeu? É uma neurose. Mas não é a neurose que tinha, a neurose surgiu então nesse instante. Isso, por um afeto inesperado. O afeto esperado desencadeou uma neurose. Isso, uma neurose muito forte. Então, levou ela numa angústia, um monte de pensamentos. Ainda mais depois que a advogada falou do monte de problemas que tem no carro, que é irregular, que o cara é cheio de multa, e ela tem um lado dela, que ela é uma boa pessoa,
ela chegou a me falar, mas eu fico com dó, mas eu não posso ter dó de quem me agrediu. Eu trabalhei Sim. muito para ter esse carro que eu tenho. Eu mereço ele. Eu falei, você merece mesmo. E ele queria se evadir para eu ficar no prejuízo. Não é Uhum. pelo prejuízo em si. É por algo que eu conquistei com tanto carinho, com tanto esforço. E porque Sim, me foi agrediu. responsável. Neurose. Uma neurose muito forte naquele momento. Nossa. Então, é ouvir e deu oportunidade para ressignificar para uma coisa boa, ressignifica para uma coisa boa. Dali a pouco ele está passando. Anel do Rei, isso também vai passar. Ficou claro? Ficou claro. Obrigado, Antônio. Nada. Então, em termos um tanto menos teóricos, o objetivo do tratamento, antes de mais nada, dar ao paciente alívio do sofrimento. Por isso eu contei essa história de hoje. Ela estava sofrendo com aquilo. O ego dela estava ferido. Então, capacitá-la a viver em equilíbrio estável consigo mesmo, com seus objetos imediatos e com o mundo à sua volta. Completou agora, Álvaro? Completou, Antônio. Devido à ação da transferência, no decorrer de qualquer tipo de psicoterapia, esses desejos, impulsos arcaicos, infantis e inconscientes centralizam-se no terapeuta como objeto para a possível gratificação. Então, já ela centralizou comigo na sessão dela, o assunto todo foi esse. A gratificação dela era qual? Descarregar o que ela estava sentindo. E não temos que dizer absolutamente nada o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. Ela falou que ela tomou as providências. E sim, procurar uma forma de que ela mude aquele foco, só isso. As defesas características associadas com esses impulsos também se tornam aparentes nas manifestações da transferência. Então, lembrando desse caso, já é uma paciente que está comigo há um ano, e de um muito bom nível, doutora, e sabe o que falar, entende muito do assunto. O que é importante? Ela está fazendo essa transferência para poder aliviar dessa carga. E o terapeuta passou a ser para ouvir tão somente. A resistência que o paciente demonstra no tratamento resulta da ação dessas defesas e deve ser superada a fim de revelar gradualmente os conflitos inconscientes. Neste caso, não houve uma resistência para falar do que afetando ela, para ela encontrar a solução. Na psicoterapia orientada psicanaliticamente, aqueles que quiserem depois se aprofundar vão ter que estudar Jung, a psicoterapia analítica. O maior problema ao tratar com a transferência e a resistência ao tratamento ocorre em relação à necessidade que tem terapeuta e paciente um do outro, como objetos reais. E que o tipo de terapeuta e sua eficácia vai se relacionar com a maneira pela qual o terapeuta e paciente executam, portanto, de lado a lado, se porem como objetos reais. Repetindo o que nós já havíamos falado. De acordo com a teoria psicanalítica, o mau funcionamento psíquico, doença, ocorre quando o fracasso do sistema desejo-defesa permite que a ação dos conflitos inconscientes originados na infância produza tensões que interferem com a integração e funcionamento atual. E aí eles estão conduzindo sintomas e provocando sintomas. Por meio da repressão e do desenvolvimento de outras defesas, que são barreiras
a manifestação desordenada dos desejos e dos impulsos arcaicos infantis, as tensões originadas desses conflitos infantis são mantidas sob controle até que o fracasso das defesas resulte em sintomas. Como já mencionamos, uma neurose é mais uma tentativa, um acordo entre desejo e defesa para controlar esses impulsos primitivos, que são verdadeiras pulsões de morte. E aí, nós começar a pensar agora, como é que eu fico na pré-consulta? Pré-entrevista. Não conhecemos a pessoa, vamos conversar pela primeira vez. A pré-entrevista é o período em que vai, desde quando o analista tem notícia de que receberá em seu consultório um possível analisando, até o momento em que os dois estão sentados frente a frente, iniciando a entrevista propriamente dita. O primeiro cumprimento, para depois se alojar no cômodo adequado. A pré-consulta, ou pré-entrevista, para muitos é um assunto polêmico, pelo seu caráter de fenômeno, fenomenológico. É fundamentada na contra-transferência do analista, quando o assunto é contra-transferência, algo da personalidade do analista há de ser descortinada. E isto, por alguns, beira a fobia. E outro aspecto na clínica analítica é fácil sua demonstração. Já na sua fundamentação teórica, é algo não impossível, porém de difícil demonstração, de difícil convencimento, pois é algo embasado em fantasias arcaicas, inconscientes, em filogênese, e que para muitos sai da esfera da cientificidade concreta para beirar a parapsicologia, telepatia, o que de alguma forma é verdade, porquanto se deve estar predisposto ao fenômeno. Ainda na pré-entrevista, que ela começa quando o analista ele tem notícia de que receberá em seu consultório um possível analisando, até o momento em que os dois estão sentados frente a frente, iniciando a entrevista propriamente dita. Esse período é variável de um dia, vários, ou mesmo semanas. E pode ocorrer de um telefonema, de um WhatsApp, de uma mensagem de e-mail, do próprio paciente. Ou ser intermediado por um terceiro. Já existe caso aqui. Um amigo indicou um outro amigo, foi intermediado por ele. A mulher que indica o marido, marca, e ela marca a consulta dele. O marido que indica a mulher, ele marca a consulta dela. E casais, namorados, assim por diante. E casais héteros e não héteros. Quando eu falo para vocês que cada sessão é uma caixinha de surpresa, voltamos lá a contar o caso de novo da médica de hoje. Um ano de análise, evoluindo bem, passando por tantas outras situações que já conseguimos pontuar para resolver. No entanto, ela esperava apresentar uma coisa hoje, apresentou totalmente diferente. Então, nós não podemos gerar expectativa do que vai sair de dentro da pessoa. Então, vamos encontrar uma classificação. A classificação remota, desde o conhecimento da existência do futuro analisando, até o momento do encontro com o analista. Nisso ocorre uma zona de impacto, no momento dos dois, no dia da consulta. A próxima, do momento do encontro ao início da entrevista propriamente dita. É como o paciente chegar no consultório, ele vem imaginando uma coisa, imaginando inclusive uma pessoa como que ela é, e chega lá e encontra uma pessoa diferente.
Isto é um impacto. E ela diz assim, eu não sei o que é que eu vou dizer. Antes de fazer uma introdução à conta-transferência, implica a totalidade de reação do analista frente ao analisando em 5 áreas da personalidade: senso-percepção, pensamento, afetividade, conduta implícita e explícita e a linguagem. Nosso ouvido é o principal instrumento de captação sensorial do paciente. Mas existem também os elementos visuais, táteis e olfativos. Associação livre, ouvido, ouvir. Mas outros aspectos nós precisamos desenvolver e observar. Visual, tátil e olfativo. Porém, mais profundamente, de uma forma mais latente, há uma série de sensações que um paciente desperta no analista e que são indícios de um processo inconsciente. Esse contato inicial, desde que tomamos notícia que vamos receber um futuro analisando, passamos a, sempre que lembramos dele, associar tudo que nós sentimos. Tudo que se passa ao nosso redor e que, de uma forma ou de outra, possamos associar ao nosso paciente, mesmo que os fatos, à primeira vista, não tenha nada em termos de causa e efeito a ver com o nosso paciente. É um verdadeiro quebra-cabeças. Se ao terminarmos de marcar a consulta com o nosso analisando, ouvimos um trovão que cai um raio, podemos, em termos associativos, pensarmos assim, claro que esse pensamento for espontâneo, esse paciente vai ser do barulho e corre até risco de me queimar. Nós temos que vencer isso, porque acontece sim quando você tem uma conversa prévia com o paciente no telefone ou pela mensagem que ele manda. Se logo após a marcação da consulta, procuramos nossa agenda para anotarmos o compromisso e não achamos a agenda porque ficamos perturbados emocionalmente, podemos também, de uma forma associativa, pensar: este paciente vai ser difícil, me deixará nervoso e me esconderá muitas coisas. Precisamos nos livrar desse tipo de pensamento. Paciente difícil não é um paciente difícil. Paciente é paciente. Ele pode levar muito mais tempo devido ao grau de neurose que ele tem, dos traumas que ele passou na vida dele. Não existe paciente fácil. Tem aqueles que desenvolvem com maior rapidez por sua inteligência e por sua condição cultural. Como nós já falamos, quanto menos condição cultural, mais difícil de fazer o tratamento. E quanto maior a manifestação do afeto da neurose, mais tempo vai levar, porque ele precisa descarregar de muito. Ele precisa fazer catarse da sua dor. Fica claro? O ruído externo ao paciente, no momento que ele telefona, é diferente alguém aproveitar um momento tranquilo para marcar uma consulta do que fazer por celular no meio de uma multidão. Ainda tem aqueles que fazem a ligação de um celular. Às vezes está no meio de uma multidão, ou às vezes está num bar à noite, e às vezes ele procura se esconder para não pegar barulho. O horário do telefonema é bastante importante, porque hoje com o WhatsApp a gente tem um horário registrado, é muito legal, dá uma identificação muito boa.
Pode-se inferir muita coisa de alguém que liga em um horário adequado, almoço, final da tarde, e de outro que liga às 6 horas da manhã, no tardar da noite, 1 da madrugada, 5 da manhã. Ora, 1 da madrugada, 2 da madrugada, 5 da manhã, está nos dando já um indicativo de uma neurose angustiante. A pessoa que está com dificuldade de dormir. Já aquele que vai usar o momento adequado, final da tarde, o horário do almoço dele, às vezes ele deixa de ligar porque ele não quer incomodar o analista que deve estar na hora do almoço. Então ele deixa para ligar no final da tarde. Mas é comum de estar almoçando em algum lugar e entrar uma mensagem, recebo ligação na hora que estou almoçando, eu agradeço a ligação e peço se eu posso ligar mais tarde um pouquinho, que eu estou terminando de almoçar, eu não vou interromper o meu almoço. Um aspecto que que observar, portanto, na psicoterapia psicanalítica e também na análise livre, associação livre, como que é o paciente? O que que nos impacta o visual? O que nós ouvimos, o auditivo? E o que nós percebemos, o que nós sentimos dele? O visual. Comparar a imagem do que nós imaginamos quando marcou uma sessão, semelhante ou muito diferente, ensejando um sentimento ou de assombro ou de desilusão, porque nós geramos expectativas. Então, não se gera expectativa a respeito de nenhum paciente. Mesmo você está tendo algumas identificações neuróticas do horário que ele fez a ligação e da fala dele, ou da mensagem que ele mandou. De acordo com o grau de coincidência ou de discordância, qual que é o quadro de dissociação visual? O auditivo. Às vezes nós escutamos, mas não entendemos o que ele está falando. A voz pessoalmente coincide com a do telefone? Ou ainda, a voz coincide ou não com a aparência física? Ou é destoante desta? Aí me liga uma mulher de Itajaí se fala muito acelerado e é muito acentuada a pronúncia. E às vezes a ligação não está muito boa, ou ela não está podendo falar alto e fala baixo. Nós temos uma dificuldade enorme em entender o que está falando. Não entendo. Depois que ela falou, vou perguntar, você quer agendar uma consulta? Eu não entendi nada. Ah, quero sim, ok. É assim, 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 vamos marcar uma consulta então. Não tem importância não entender nada na hora. No transcorrer das sessões de análise, aquilo vai abrindo o panorama para que possamos entendê-la. Auditivo. O psicanalista precisa ter seu auditivo elaborado. Está em contato com uma pessoa, pode ser por telefone, já pode ser no consultório. Auditivo focalizado no que a pessoa diz. O tátil. Quando chega no consultório que a pessoa estende a mão, se cumprimenta, você já tem um impacto visual. Você sente e percebe a mão da pessoa. É uma mão macia ou uma mão áspera? Ela cumprimenta fortemente com a mão? Ou é aquela assim que parece que colocou uma luva na sua mão? Não tem o aperto da mão. E como é que ele age quando ele se senta? Ele está lá friccionando a mão dele? Então, tudo isso, o aperto de mão, coincide com o impacto visual? Acontece de pessoas com uma imagem visual agradável, atrativas,
harmoniosas, de ter um aperto de mão fria, aquela mão gelada, desagradável, algo morto e pendente, ou vice-versa. Aquela pessoa que tem um aperto de mão forte e uma mão quente. Tudo isso está nos dando informações para que a gente possa uma identificação tátil. O visual pode nos desagradar. Porém, ter um aperto de mão cálido, suave e agradável. Nesses casos, de uma forma ou de outra, está havendo uma dissociação da personalidade. Olfativo. Uma sensação agradável, suave, ou ao extremo muito perfumada. Ou odor desagradável, revelando o alinhamento ou não da personalidade. Aquelas pessoas que chegam com um cheiro que desagrada a gente afasta um pouco, a gente chega até a segurar um pouco a respiração. E motor é muito lento para falar, para se mover, para escolher um lugar para se sentar, é indeciso. O modo como se locomove, se é suave, ágil, com firmeza, ou tem uma atividade motora lenta, pesarosa, você percebe nos passos, na movimentação do seu corpo. Ou ainda está ansiosa ou indecisa. Atentar ainda para a postura, a expressão facial, isso tudo denunciando o estado de ânimo. Quando nós chegamos lá no módulo 24, nós vamos nos aprofundar mais nesse aspecto, que é a leitura das percepções sensoriais. E a auditiva? Fala em tom agradável e de coisas que provavelmente ela gosta. Audição aguçada. Mas percebeu como é que ela ouve e quais as palavras que ela usa, para que você possa devolver para ela as próprias palavras. Que ela gosta das palavras dela, não das suas. O sinestésico, sinestesia, emoção. Falar de emoção. Sensação, como é que você está se sentindo agora? Quais são os seus sentimentos? Me conta mais um pouquinho sobre como é que você se sente. Como é que você percebe essa situação? Como é que você gosta? Faça-o sentir e criar desejo de experimentar. Experimentar o novo. Observe a expressão corporal e facial. Perceba se deve falar mais alto ou mais baixo, mais rápido ou mais lento. Como que é a percepção auditiva da pessoa? De acordo com a fala dela, você também vai perceber como que você deve falar. Olhe nos olhos e verifique para que lado eles estão. Olha o movimento dos olhos aí nesta figura. Você poderá perceber de que maneira deverá agir para tornar o assunto interessante. Olhos para baixo à esquerda. Sensações e emoções. Observe nas pessoas quando nós falamos de emoção, de sensação. Elas vão olhar para baixo à esquerda. Sinestesia. Auditivo. Olha no centro ou à direita. Ouve sons externos ou internos, seus próprios sons, memorizados ou imaginados. Visual. Olhos para baixo à direita, com diálogo interno. Ela está olhando, mas está com diálogo interno para entender o que ela está vendo. Aí, quando nós estamos próximos de uma pré-entrevista,
É o momento quando os dois se dirigem para o consultório, se sentam e iniciam a entrevista. Como que a pessoa se senta? Observa a posição do corpo dela. Relaxada ou tensa? O analista se encontra, de acordo com a intensidade dos efeitos da zona de impacto, sob o influxo de suas vivências contratransferenciais. E muitas vezes requer um dispêndio de energia para se recompor, variando o tempo de recompensa de acordo com a sua experiência. É isso que a gente precisa praticar com a psicoterapia psicanalítica. Um complexo de informações que nós temos desse período até agora, para que possamos adquirindo aquela autoconfiança necessária, para que você fique bem resolvido. Diante de efeitos de zona de impacto, aquilo que afeta também as suas vivências contratransferenciais. Pode estar certo com determinadas sessões, nós despendemos uma energia muito grande para se recompor. E ficamos cansados. Da mesma forma, o paciente, variando o tempo de recompostura de acordo com a sua experiência. Obrigado, minha gente, pela participação. Nosso próximo encontro amanhã, 19h45. Eu vou tirar os slides para que possamos conversar. À disposição. Algum comentário, alguma pergunta? Que silêncio! Eu falo. Fala, Álvaro. Bom, Antônio, eu tenho experiência com um paciente psicótico. Eu sentia que por nada ele ia abandonar. Assim, ó, não queria aparecer na imagem, eu dizia, quem sabe, na próxima, tal. A impressão que eu tinha é que ele estava assim por uma linha, parece que tinha prazer em querer cortar aquele vínculo. Às vezes não tem como segurar, assim, a pessoa ela não se encaixa na situação, ela queria ouvir, ela queria que eu dissesse coisas para ela que eu não poderia dizer. Ela Sim. queria, assim, ó, justificar situações e eu ouvia, escutava, né? E sem imagem. Ela não queria aparecer na câmara. Não teve jeito, nunca apareceu na câmara nenhuma vez. Cheio de mecanismo de defesa, né? De resistências. E reforçar o ego, não tem nada, desistiu, não foi culpa minha, fiz tudo que eu pude. Uhum. Não teve aproveitamento, aproveitei a oportunidade dela. E sem mais nem menos, bloqueio, sim, sem nenhuma consideração. Bloquear, tal. Não te pertence, né? Não me pertence o que ela sentiu, Uhum. não posso me sentir mal por ela. Né? Tentei fazer o que pude. Uhum. Tentei praticar lá, Fernão Capelo Gaivota, tentei incentivar voos e falar para ela voar mais alto, mas às vezes não tem alcance. Às vezes a gente não deve tentar nada, Álvaro. Pois é. Só estimular a fala. Não falar Mas absolutamente nada. estimular a fala seria um voo para ela. É. Porque Mas não. quando nós vamos falar, usar uma metáfora de qualquer outra coisa, a gente precisa perceber que o paciente esteja aberto para receber aquela Ah, sim, sim, mensagem. sim. Mas no caso, a metáfora é só contigo. Com ela não teria condição, não teria condição de se entender Tá? alguma metáfora. Aí é só É ouvir. uma instrução muito limitada É só e ouvir. poderia entender muito errado as Tá? coisas. Outra Uhum. coisa que eu percebi é a alteração de comportamento.
Num Sim, dia a mãe é a melhor pessoa do mundo, outro dia a pior pessoa do mundo. Um sim. dia o salário todo dela, outro dia tinha sido interditada. Quadro psicótico bipolar. Completamente uma É, experiência assim que eu é. não imaginava que pudesse existir alguma coisa assim tão Tem bastante. assustador, viu? Assustador a forma de pensar, é a convicção com que impõe verdades. Sim. Da mãe melhor pessoa do mundo, da mãe pior pessoa do mundo. Uhum. Aí, de repente, eu tinha feito financiamento com o valor que ela recebia pela interdição. Nossa, umas coisas assim completamente distantes. Realidades, né? Tem que escutar e deixar. Eu já falei com vocês do caso Paloma? Isso eu não lembro. Não? Você assistiu, tenho certeza. Deixa eu tirar aqui. Eu tenho gravado aqui no meu celular a nossa conversa pelo WhatsApp. É um pouquinho longa. Isso ocorreu em 30 de março de 2020, plena pandemia, quando eu lancei o SOS Psicanálise. Ah, eu acho que Você assistiu, mas elas não. Vamos ouvir, que é bom lembrar. agora lembrei o É, caso. Agora lembrei. Só ela sabia que só era Paulo. mandou um WhatsApp assim: Oi, eu vi, respondi: Oi, boa noite. Posso lhe atender? Sim, por gentileza. Você pode se identificar ou falar o que você precisa? Eu sou Thaís. Fala, Thaís. Se você quiser, você pode me ligar. Bem, eu. Ok, Thaís, pode falar. Eu estou meio sonolenta do remédio já. Ah, é? Qual remédio? Carbonato de lítio. Lítio. Já me disse, é bipolar. Não precisou falar. Você tem indicação médica? Sim. Você está tomando há quanto tempo? Há uns 7 meses. Me interessei pelo carbonato de lítio dela. Ah, então você se trata com psiquiatra? No momento, não. Eu estou com o clínico do posto, aguardando o psiquiatra. Legal. Qual que é a sua idade? Pode me falar? Há 30. E, novamente, se você quiser, você pode me ligar, que eu pensei que já estabelecia uma empatia aqui só na mensagem. Ela falou, obrigada, mas, sei lá, é ruim falar. Fique à vontade. Vai me falando devagar. Ela disse, eu sou estranha. Minha cabeça é meio estranha. Poxa, me conte. É como se eu não fosse eu. Como se eu não estivesse realmente aqui. Eu estou, mas é estranho. Como se eu estivesse aqui por obrigação, fingindo ser alguém. Às vezes me olho no espelho e não me reconheço. Tipo assim, eu sei quem eu sou, mas parece que não sou eu. É muito estranho e meio perturbador às vezes. Isso que estou fazendo com você agora, falando isso, eu faço sempre. Eu falo comigo mesma, como se tivesse mais pessoas em mim. Novamente, uma indicação de possibilidade de esquizofrenia. Continua. Eu vivo, mas como se eu não vivesse, ou não vivesse a minha vida. Eu não sei quem eu sou. Eu me lembro, desde os meus 6 anos de idade, me sinto assim. Me lembro de coisas que aconteceram na minha vida, mas é como se não fosse quem viveu, eu quem viveu. Como essa conversa, agora, parece que não é minha. Mas eu sei que eu estou digitando e tenho plena ciência disso, mas parece que não sou eu. Onde você mora? Joinville. Mora com algumas pessoas?
Aí ela mandou uma foto. Minha gata é com quem ela mora. Tem um filho de 5 anos que está hoje com o pai. Ah, você mora só? Com meu filho. Eu falei, aqui. Ah, ele está hoje com o pai. Então é aquele que o casal fica, você vai imaginando coisa. Mas não pode tirar a conclusão que nós não sabemos. Tá, legal. Você trabalha fora de casa? Sim. Eu sou enfermeira. Eu fiz pós-graduação. Tenho carro, apartamento. Quem me vê não faz ideia do turbilhão que é a minha cabeça. Pareço normal. Sou normal. Sei lá. Estou confusa. A minha cabeça é confusa. As minhas coisas, as minhas coisas são coerentes. Onde trabalho? No hospital. Municipal ou particular? Hospital filantrópico. Há quanto tempo? 8 anos. Tem alguma família próxima? Sim, minha mãe, tias, irmãs. Que bom. Aí sugeri, quer se tratar com uma colega de Joinville? Conheço uma muito competente. Quem? A Ângela. Ah, sei lá, não sei. É difícil falar. Parece que as palavras não saem. Eu já fui em psiquiatra. Chegando lá, eu penso muita coisa, mas não consigo dizer o que estou bem. Não consigo dizer que eu estou mal. Aí eu falei, olha, a minha colega, ela é psicanalista e faço supervisão dela. Ah, entendi. Ela não me atende online? Sim, eu vou passar para você o número dela. Você pode entrar em contato. Tá, aí passei a mensagem. E comentei, ela é muito legal. Perguntei, como é que você me localizou? Um colega que trabalha comigo acabou de me mandar. Ela é assistente social. Eu não perguntei qual colega que é. Depois eu perguntei lá embaixo. Acho que ela percebe que eu sou meio estranha. KKKK. Ela também é um pouco. Ah, você pode me dizer o nome dela? Paloma. Respondi, obrigado, não a conheço. Mas ela disse que era minha colega, que me indicou. Ela respondeu, salvei o contato da Ângela. Eu comentei, você vai gostar de conversar com ela. Como é que está se sentindo agora? Buscando interpretações, sentimentos de ouvir. Me sinto estranha, como quase sempre me sinto. Mas é um estranho inofensivo. A minha cabeça parece que tem umas 10 pessoas. Estou olhando pela sacada e vendo as luzes. E me imaginando do outro lado do mundo. Aí já me vem o pensamento, será que é potencial suicida? Perguntei. Tem vontade de fazer alguma coisa? Não. Quando pequeno, assim, e um tempo atrás. Mas não é vontade. É como se passasse pela cabeça, mas não pensa em suicídio nunca. Ela entendeu a minha pergunta. Mas confesso que às vezes estava no carro e vinha um pensamento involuntário do tipo soltar a direção, e aí eu fico pensando em outras coisas, me esforçando a mudar o pensamento. Mas faz tempo que não vejo esse pensamento. Eu perguntei, você ainda deseja ser ex-marido? Nunca. Disso eu não sofro. Nem consigo lembrar direito. É como se eu nunca tivesse vivido com ele. Tudo que fiz na minha vida e como se eu nunca tivesse feito. Na sua vida sexual, você teve algum momento de grande prazer com orgasmo? Não entendi o contexto da pergunta.
Estou pesquisando no seu inconsciente. Ah, eu não sei, agora sim entendi. Eu acho. Esteve apaixonada? Acho que sim, mas também não sei. Lembra de algum abuso libidinoso em sua vida? Não quero falar sobre isso. Fui na ferida. Está aí o problema? Sim. Eu disse, percebi. É com alguém da sua família? Não consigo falar sobre. Meu coração acelerou, pressão no peito. Não quero, não consigo. E talvez, sei lá, se é verdade. Minha cabeça é confusa. Talvez eu confunda ou queira confundir. Ou seja mais fácil fingir que não aconteceu. Na verdade, eu sei se deveria estar falando, nem sei se deveria estar falando com você. Meu Deus, que bagunça na minha cabeça. Aí falei com ela, você pode me falar um pouco do seu pai? Ela já respondeu, eu sei que você sabe. Eu sei que eu sei. Eu só não acredito. Me diga, ele tem uns 50 anos. É separado da minha mãe há 4 anos. Mora do outro lado da cidade. Depois que eles se separaram, vejo ele raramente. Vi ele há mais de um ano. Ele me manda mensagem de bom dia, de boa tarde, e diz que ele me ama e que ama também meu filho. Eu perguntei, ele fez algo com você? Do que adianta falar? Cadê meu ovo aqui que caiu? Do que adianta falar? Aí ela mesma falou, eu sei que adianta, mas mexer é ruim, dói muito. Aí eu disse para ela, é preciso me contar. Ela respondeu, nem conheço você. Desculpa sem ofender, mas só estou analisando tudo. Aí eu disse para ela, para mim, você pode falar, pois tudo que o que me contam fica em absoluto sigilo. E você precisa falar da sua relação com seu pai, porque daqui eu não comento isso com ninguém. Ela respondeu, eu sei, eu não consigo. Eu estou pensando, mas não consigo nem sequer digitar o que eu quero te dizer. Eu digo, eu estou aguardando. Ela respondeu, sim, coisas ruins aconteceram por muito tempo. Me conta. Ela diz, você sabe? Eu perguntei, e que idade você tinha quando começou a relação? Antes de eu ir para a escola, que eu lembre. Ele penetrava em você? Não quero responder. Eu disse, já respondeu. Não, a resposta é não. O que acontecia? Coisas. Espiar no banho, ir de madrugada no meu quarto, se exibir, fazer barulhos, coisas horríveis. Sim, continua. Isso. Minha mãe ia para a igreja, ele me chamava para fazer a tarefa, me chamava para jogar trilha, me levava para andar de bicicleta, na garupa da bicicleta dele. Sim, continua. Eram essas coisas. Sim, mas teve mais coisas. Pode me contar. Sim. Você gostava? De quê? Aí eu disse para ela, olha, lhe darei mais uns 5 minutos, já está um pouco tarde. Ela respondeu, eu tenho que dormir. Eu falei, eu também. Que aqui nós já estávamos às 11 horas da noite. E ela falou, aconteceu com um tio meu também. Ah, é? Então me conta. Eu não me lembro de verdade. Sei que eles estavam jogando dominó. Eu na minha casa, não sei onde estava a minha mãe. Eu estava sentado no colo de um tio. E chegou a vizinha e chamou minha mãe. Eu não consigo lembrar, não consigo mesmo. Eu disse, isso, devagarinho, vai me contando. Se você quiser continuar, pode chamar amanhã. Sim. Aí ela perguntou, posso saber seu nome? Eu falei, meu nome é Antônio, psicanalista. Ela do outro lado, para, nome do meu pai. Boa noite. Acabou a conversa.
Percebe, então, como vem coisas assim impressionantes que às vezes nós não conseguimos elucidar? E aí, o paciente, ou provável paciente, possível paciente, ele foge, porque a dor que vai atingir a sua alma é muito grande, a dor que ela está sofrendo é muito grande. E para ela confessar alguma coisa que ela sentiu na realidade, ela não quer fazer isso. E assim, nós temos que praticar para entender que vem coisas inesperadas. Usar toda a técnica que estamos aprendendo até agora, a nossa intuição para desenvolver uma conversa, estimular a fala, mesmo que seja virtual. Este aqui foi só de mensagens. Mas quando ela ficou sabendo do meu nome, era o nome do pai dela. É o pai que abusava dela quando menina, antes de ir para a escola, 5, 6 anos de idade. E o tio também. Professor, Oi. mas o fato dela ter sofrido abuso, isso ocasionou, desencadeou, eu não estou encontrando a palavra. Desencadeou essa esquizofrenia? Foi a partir do abuso? Então vejamos o seguinte, nós não vamos nos precipitar para fazer diagnóstico, tá? Ela apresentou vários sintomas Uhum. que nos Sim, indicaram essa eu possibilidade. percebi. É, Uhum. mas Tá, mas digamos que seja uma pessoa que realmente sofra de esquizofrenia. O fato dela ter, isso desencadeou pelo fato dela ter sofrido abuso, vamos dizer que seja uma outra pessoa. não, é possível, mas como ficou só nossa entrevista, eu não Uhum. pude pesquisar para buscar a causa. A causa principal foi do abuso com estupro, do pai e do tio, Ah, do pai e do tio. Porque ela falou que algumas vezes, sei lá, eu acho que eu sentia assim quando eu perguntei se ela sentia prazer. Eu acho que eu sentia assim, mas não houve e continuidade, não ela também apresentou-se um falou, eu não sei, tratamento. Hum? ela falou, sei lá, eu não sei quem eu sou, né, ali no início. Isso. É uma neurose muito forte, apresentando já uma possibilidade de quadro psicótico, Uhum. que quer fugir da realidade da sua dor de vida. Então, ela não se identifica. Então, não sei quem eu sou. Pode ser um quadro esquizofrênico ou um borderline. É bastante confuso. Uhum. Não deu continuidade, simplesmente eu tenho que praticar o que não me pertence. Indiquei uma pessoa que poderia atendê-la lá presencialmente. Não foi procurar também, não me pertence. E ela é enfermeira. Ela disse que é enfermeira e pós-graduada, que tem apartamento e tem carro. Então, a posição social e a profissional que a pessoa tem não nos interessa, porque nos interessa é o ego. Uhum. E ali está um ego com um sofrimento muito grande. Ela pode ter Ferido. carro, pode ter um carro, baita de um carrão, pode ter um belo no apartamento, mas está lá numa neurose complicadíssima, que aquilo tem hora que se manifesta como psicose, e ela perde totalmente o equilíbrio da vida dela. A vida fica sem sentido. Então, por isso que diz assim, eu não sei quem eu sou, eu não sei por que que eu estou aqui. Entendeu? Vive um Aqui. conflito muito grande. Uhum. Aqueles que continuam, aí sim, ainda vai elucidando, leva muito tempo. Vocês conhecem o caso que eu Ma- tenho, o caso que eu tenho da cantora, 12 anos Uhum. fazendo terapia comigo. É E o muito. fato também dela ter sido abusada, no caso, pelo pai, pelo tio, né, que são pessoas, a criança são pessoas que para a criança ela remete a pai e mãe como protetores, né? Ah, Ela, no caso, por isso a dor, né, também, né, professor? ah. E aí não tem como fazer alguma coisa se a pessoa não der continuidade, porque depende dela. Sim. E o abuso na infância, 4, 5 anos, 6 anos de idade, tanto para o menino como para a menina, a criança não sabe o que é isso. Ela até pode sentir prazer,
porque nós somos erotizados, né? Nós temos os órgãos perceptivos de prazer, Uhum. mas à medida que vai crescendo, que vai vivendo uma realidade externa, que vai formando o superego, que vai formando os seus valores, ela entra em desespero. Sim. Como é o caso daquela mulher que foi me contar um sonho, e que no Uhum. sonho ela sonhava com o touro, né? E ela Lembro. me contou, se aliviou, mas ela não queria contar para ninguém porque era alguém da família, do convívio deles. Uhum. Então ela não queria jogar merda no ventilador da família. Aí o problema é com ela. Eu tenho um caso Mas, recente de uma mas ela mãe chegou a comentar com o senhor se foi na infância, na adolescência, ou... comentou, não, buscou, foi lá na infância, 6 anos de idade, foi estuprada por um tio. Lembra do local e Hum. tudo mais. E o sonho estava dando essa interpretação de agressividade sexual. E recentemente também teve um outro caso de uma mulher que o filho entrou no quarto meia-noite e pouco. Ele estava com o peito todo ferido. Ele era um menino bem comportado, mas ele levantou, ele não conseguia dormir. Ele foi na cozinha, pegou uma faca e queria esfaquear o coração. Ele não conseguiu, porque a musculatura dele toda contraiu. Ele ficou cheio de machucado, mas não conseguiu perfurar o coração. E ele entrou no quarto dela. Quando ela viu aquilo, ficou desesperada. Meu Deus. Aí depois, o que que ele contou? Que ele está carregando isso na vida dele inteira. Ele está com 18 anos agora, tem uma namorada que já tem relação com ela, e que ele foi estuprado e abusado por um irmão dela. Quando ele tinha 6 anos, o irmão dela tinha 12, 13 anos. E que fez várias vezes. É bem complicado, né? Imagina a confusão que causa na família, o desequilíbrio Sim. que fica. Ela está fazendo terapia dia sim, dia não. Vai passando, vai descarregando isso, está encontrando alternativas, está encontrando solução. Desculpa, professor, era a mãe dele, né? Ele entrou no quarto, a mãe. A mãe dele, Então, no caso, é o tio. um irmão dela que Foi não o mora tio. com ela, mora em outro lugar, Sim, mas é o tio, no caso, né? o Dele, tio, do menino. e que hoje é gay. Aham. E quantos transtornos, quantas situações que cria na vida da pessoa, um acontecimento lá, 5, 6 anos de idade. Algo mais, Graça? A gente vai estudando e vai digerindo, né? Porque tanta coisa É tanta coisa. para estudar, né? Tanto material. Isso. E a gente entender que todas essas coisas que acontecem são 100% humanas. Sim. Por mais grotesco que possa ser, por mais agressivo que possa ser, é 100% humano. Então, com casos assim tão diferentes, né? Ou seja, muito complexos, como lidar com isso? Intuição. Nós temos que estar embasado na teoria, praticar não me pertence e intuição para conduzir uma conversa e fazer com que ela possa descarregar, que a pessoa possa jogar fora aquela ferida que está ardendo dentro do seu corpo. Quando joga e que está falando da sua dor e a pessoa sente a dor dela, aí o inconsciente, nossa, mas ele sente a dor que eu sinto. Aí ele vai se amenizando, agora eu tenho com quem falar. Uhum. Coisa que ela não poderia falar com ninguém, porque eu sou prego, mas que vergonha! Você vai contar isso para todo mundo, vai ser isso, vai ser aquilo. Medo de julgamento. Muito rapport, Hum? muito rapport. Muito rapport. É isso aí.
Ok, algo mais? Amanhã, 19h45, eu vou estar aqui no ar, esperando por vocês. Estamos só eu e o Álvaro na aula hoje? Não, estava a Cecília também. A Sol não Ah, apareceu. tá. Mas a aula está sendo gravada, ainda não encerrei a gravação. E logo assim que ele estiver pronto no YouTube, eu vou disponibilizar no grupo. Uhum. Obrigado, então, da presença. Muito obrigada, Ótima professor, pela noite, aula. bom descanso. Boa noite, Obrigada, Sede. igualmente. Boa Tudo noite. ótimo. Até, tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau. É.